A TV Sem Fase esteve com os doutores Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado II, que falaram sobre o lançamento da recente obra pela editora Fórum, que trata da administração tributária no estado de Minas Gerais. Na oportunidade, os renomados doutores também falaram sobre a PEC 186 e a relação do livro com a elaboração do anteprojeto de lote mineira. Nós fazemos um trabalho que nos parece que se aproxima tanto quanto possível da realidade das questões que a gente enfrenta, e não me parece que haja propriamente uma peculiaridade em Minas Gerais. Parece que o fisco tem sido assim como está em Minas Gerais na maior parte do país. E é importante que se busque realmente uma correção no sentido de que o próprio contribuinte se sinta estimulado a pagar os seus tributos, a pagar, digamos, a se comportar de acordo com a lei. Eu tenho escutado de clientes aqui uma pergunta assim curiosa: se, doutor, a lei só vale contra mim, quando é a meu favor não vale? Então, a boa administração tributária é aquela que respeita a lei sob todos os aspectos. Nos aspectos em que a lei favorece o contribuinte e nos aspectos em que a lei obriga o contribuinte a cumprir certos deveres. Então, é muito importante que a administração tributária atue nessa linha para conseguir um resultado positivo. Acho censurável o comportamento de muitas pessoas que integram o chamado fisco, que preferem que o contribuinte erre, ou voluntariamente ou não, mas faça as coisas erradas, para ela poder então lavrar o auto de infração, né, que seria uma forma de obter o resultado, quando na verdade esse resultado deve ser obtido por uma conduta espontânea do contribuinte. E a melhor forma de se chegar a esse resultado é exatamente adotando um comportamento que induz no contribuinte essa intenção, essa postura de cumprir a lei tributária. Olha, eu acho, e aí agora o que eu sou relativamente pessimista nesse aspecto. Eu acho que lei não resolve problema nenhum. O problema é resolvido pela maneira como as pessoas que trabalham com a lei veem essa lei e, na medida em que têm poder para fazer cumprir a lei, levam as coisas nesse rumo, não é? Nós temos, se a nossa Constituição fosse prestigiada, nós estaríamos morando num dos melhores países do mundo, não é? O que ocorre, desgraçadamente, é que as pessoas dotadas de poder geralmente só querem o cumprimento daquelas regras que têm um interesse pessoal para elas fazerem cumprir. E quando não são, abrem mão. Então isso realmente é que é muito negativo. Essa uniformidade ela é importante na medida em que, sobretudo hoje, que nós temos um sistema tributário extremamente complexo e na tributação estadual nós temos, eu acho, o tributo mais complexo de quantos eu conheço, que é o ICMS. Cada estado tem uma lei diferente. Então é muito importante essa lei orgânica como tentativa de uniformização desses comportamentos, né, desses tratamentos da relação fisco-contribuinte. Olha, a rigor, isso não deveria ser necessário, porque mesmo como as coisas estão atualmente na legislação fazendária, especialmente estadual e federal, mesmo como as coisas estão atualmente, não vejo por que se estabelecer uma distinção
no que se refere ao direito de ser considerado como autoridade fazendária, como autoridade da administração tributária, mesmo como as coisas estão hoje na legislação atual. Não vejo razão nenhuma para um tratamento diferenciado. Mas é óbvio que se esse tratamento diferenciado está acontecendo, uma lei que unifique os cargos é muito bem-vinda, porque aí ela vai evitar esse tratamento distorcido que distingue. Ora, para mim, tanto faz o fiscal que vai na empresa verificar se o que o contribuinte fez é correto, verificar a escrituração, verificar, enfim, a conduta do contribuinte, para falar uma expressão mais genérica. Vai verificar e vai lavrar contra o contribuinte um auto de infração se encontrar uma irregularidade, essa pessoa está contribuindo para a fazenda pública, talvez até numa menor importância do que a contribuição que é dada por quem internamente, dentro da administração tributária, adota as providências necessárias para o controle da arrecadação. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, como disse há pouco, infelizmente, as pessoas veem essas questões muito mais voltadas para o seu interesse pessoal, como pessoa física, individual, do que do ponto de vista da administração, do interesse da administração. Essa que eu acho que é a falta, é a deficiência ou é a deformação na visão que seria a visão ideal. Mas volto ao caso, na falta de instrumentos para corrigir esses equívocos, então aí a lei uniformizando os cargos, ou unificando, ou em outras palavras, excluindo, abolindo essa diversidade de cargos e colocando as funções todas em um único cargo, está no caminho certo para resolver o problema, né? No interesse da arrecadação tributária. A emenda constitucional autorizou o aumento de até 2 pontos percentuais para produtos, para o imposto que incide sobre produtos supérfluos, e foram feitos aumentos para produtos que praticamente são produtos essenciais, como é o caso do combustível, da energia elétrica, né, das comunicações. Não, a gente tem um telefone e se comunica porque a gente também é abestado, fica querendo se comunicar desnecessariamente, mas ninguém precisa se comunicar. Na verdade, a comunicação é algo absolutamente essencial em qualquer comunidade. E, sobretudo, numa comunidade, num país como o Brasil, de uma extensão territorial muito grande. Acho que também a energia elétrica, como os combustíveis, e a injustiça maior é exatamente porque essas alíquotas até poderiam ser progressivas, poderiam ser num percentual bem pequeno para o contribuinte que utilizasse num menor volume esses bens, não é? Se a pessoa consumisse até, digamos, 40 litros de combustíveis, a alíquota seria de um percentual determinado bem menor, e se consumisse um volume maior de combustíveis, poderia ser obrigado a pagar uma alíquota maior. Mas, enfim, o que existe hoje é uma demonstração eloquente de que tem se buscado o aumento da arrecadação, não pela eficiência do sistema, e sim pelo aumento puro e simples dos tributos, aumento de alíquotas de tributos. No caso do ICMS, é um exemplo típico, um exemplo muito eloquente de aumento de alíquota para propiciar o aumento da arrecadação, quando, na verdade, esse aumento de arrecadação poderia decorrer de uma melhor aplicação da legislação tributária, com mais eficácia nessa aplicação. Olha, realmente a possibilidade de aumentar a arrecadação sem que seja necessário um aumento de tributos ou a criação de tributos novos é a solução ideal. Ninguém pode ter dúvida, ninguém que raciocine com seriedade pode ter dúvida a esse respeito. Desgraçadamente, em nosso país, tem acontecido o contrário. Como a arrecadação não acontece,
nós podemos dizer com toda segurança que a arrecadação efetiva é bem inferior àquela que poderia ocorrer se todos, fisco e contribuinte, cumprissem os seus deveres legais, não tenho dúvida de que no Brasil, desgraçadamente, tem prevalecido uma conduta diferente, tem prevalecido a conduta de criar tributo. Ninguém pode esquecer que os tributos, e eu lido com tributação há mais de 40 anos, antes de ser formado em Direito, eu, como contabilista, já lidava com tributação e talvez até tenha ingressado, me inclinado ao direito tributário pelo fato de ser contabilista e, como contabilista, lidar necessariamente com a tributação nas empresas. Eu não tenho dúvida de que esse direcionamento no que diz respeito ao trato da relação tributária, esse direcionamento tem sido equivocado exatamente por isso. E eu acho que o trabalho no sentido de prestigiar a categoria de servidores que trabalha com tributação é muito importante. Essa iniciativa merece elogio sobre todos os aspectos e merece apoio de todos que possam, de algum modo, contribuir para que ela seja levada adiante. Exatamente para fazer com que a relação tributária possa render um maior volume de receita sem que haja necessidade de aumento do tributo.